Dia. Vamos continuar o capítulo 7, parágrafo 7. Esse parágrafo fala sobre as bênçãos da Torá. O que acontece quando a pessoa não falou essas bênçãos antes da reza? Ele já rezou, o que ele faz? As bênçãos da Torá, vamos lembrar aqui. A primeira é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav v'sivanu la'asok b'divrei Torá. Abençoado Hashem, Rei do Universo, que nos santificou com as mitzvot, nos ordenou de nos ocuparmos com palavras da Torá. Aí vem a segunda parte, que é a continuação da primeira. Ve'arev na Hashem Elokeinu divrei Toratcha befinu befiot amcha beit Israel ve'nei anachnu v'saenu v'saei amcha beit Israel kulanu yodei shemecha velomdei Toratecha leshma baruch atah Hashem amelamed Torah le'amo Israel. Hashem, por favor, nos torna agradável as palavras da Torá nas nossas bocas, nas bocas do teu povo Israel, e que possamos nós, os nossos descendentes, os descendentes do povo de Israel, todos possam reconhecer o teu nome e possam estudar a tua Torá. Abençoado seja tu, Hashem, que ensina a Torá ao povo de Israel. E a terceira brahá é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bahar banu mikol amim ve'natan et Torato Baruch atah Hashem noten Torá. Abençoado tu, Hashem, Rei do Universo, que nos escolheu entre todos os povos e nos deu a Torá. Abençoado seja tu, Hashem, que nos dá, que fornece, que dá a Torá. Então, uma vez que ele não falou essas três bênçãos antes da tefilá, antes da reza, o que vai ser depois? Ele fala as bênçãos depois da reza. Sobre isso tem uma discussão entre os poskim, entre esses que determinam a halachá, se falar ou não falar. Tem sábios que dizem para não falar, porque eles dizem que essa bênção ela já foi, entre aspas, mencionada quando a gente faz uma bênção antes do Kriyat Shema, antes da pessoa falar Shema Israel. A gente vai ver, com a ajuda de Hashem, em breve, que ela tem que falar uma brahá que se chama Ahavat Olam. Nessa brahá, a gente diz algumas coisas que lembram o que as bênçãos da Torá falaram. Por exemplo, a gente fala nessa brahá, Beten belibenu binah leavinu leaskil, dê em nossos corações o entendimento e a sabedoria, lishmoa ilmod velamed, de ouvir, aprender e ensinar, lishmor bulasot lekayem, guardar e realizar, et kol divrei talmud Torah terra be'ahavá, todas as palavras da Torá com amor. Ve'aer enenu betorah terra, nos ilumine os nossos olhos com a tua Torá. Portanto, nessa brahá que a gente fala um pouco antes da pessoa falar o Shema Israel, ouça Israel. Então, eles dizem que não precisa então mais mencionar as bênçãos da Torá. Porém, tem sábios que dizem que não é suficiente o que essa brahá, antes da leitura do Shema, não é suficiente para substituir as brahot da Torá, que deveríamos ter falado antes da reza. Portanto, ele vai ter que falar novamente depois da reza essas brahot, a menos
tem uma outra possibilidade, que logo depois da reza, ele estudou um pouco de Torá. Aí ele pode dizer que o que ele falou na Brahá antes da leitura do Shema, ela se refere a esse estudo do Torá que ela está realizando agora, logo depois, sem nenhum intervalo, logo depois que ele terminou a reza. Aí ele não precisa falar depois as bênçãos da Torá. Então, portanto, o Kitsur diz assim, Kitsur Shulchan Aruch diz assim, Lecatrila é uma expressão que a gente vai ver muito, Lecatrila é a princípio. A pessoa deve tomar muito cuidado de falar as bênçãos da Torá antes da reza. B'diavad é em caso de não ter feito como deveria. Ele já ter rezado antes das bênçãos. Aí, ele, logo depois da reza, ele estuda alguma coisa da Torá. E se ele esqueceu também isso, aí, na dúvida, é melhor não falar as bênçãos da Torá. Aqui a Mishnah Brurá, ela discorda do Kitsur Shulchan Aruch e diz que ele deve falar também a Brahá, mesmo que ele esqueceu de estudar logo depois da reza. Parágrafo 8. Começou, na reza tem a leitura, às vezes se lê um trecho da Torá. A gente vai ver as ocasiões, toda segunda-feira, quinta-feira, Shabat. Pode ser que chamaram essa pessoa para ir ler a Torá e justamente é uma pessoa que ainda não falou as brachot da Torá. O que ele faz? Então, o Shulchan Aruch diz assim, ele vê se tem tempo para ele falar rapidinho. Eles chamaram um rapaz. Ele tem tempo dele antes de subir na Bimá para falar as bênçãos que ele tem que falar. E e a pessoa o Hazan lê a trecho da Torá, ele tem tempo de falar de Brahá Torá sozinho. Aí ele fala rapidinho e aí sobe, mas às vezes não tem tempo. O público não é bom deixar o público esperando. Então ele sobe e a primeira Brahá que ele fala é a terceira Brahá da Torá. Ele já fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim venatan torato Baruch atah Hashem noten Torá. Portanto, quando ele falar agora a Brahot Torá, ele não fala mais dessa Brahá que ele falou, ele já falou, ele fala só as outras duas que ele não falou, certo? Ele fala então só Lasok B'divrei Torá, que é a primeira, e a segunda, Baruch atah Hashem melamed Torá le'amo Israel. Abençoado Hashem que ensina Torá para o povo de Israel. E aí ele logo depois fala algumas frases da Torá, como por exemplo, está escrito no Sidur, Ivarecha Hashem v'ishmerecha, Yair Hashem panav elecha v'echoneka, Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Então, muito obrigado, bom dia.